Vesúvio, o vulcão que assou as pessoas. No ano de 79 d.C., quando o Monte Vesúvio descarregou toda a sua fúria, Herculano foi uma das várias cidades sufocadas por avalanches vulcânicas superaquecidas e cinzas. Passados 3 séculos, após as primeiras escavações, os especialistas ainda não conseguem precisar o que matou as vítimas dessa metrópole. Apesar de vários estudos terem apontado para as causas da morte a inalação dos gases vulcânicos, o choque térmico e até a vaporização dos tecidos moles das pessoas, além dos desmoronamentos de construções, do lançamento de detritos e do pisoteamento de moradores em fuga. Novos estudos dizem que aqueles que se abrigaram nas garagens de barco da cidade não foram de fato queimados ou vaporizados, mas assados como se estivessem dentro de um forno de alvenaria. O segundo estudo analisou uma vítima encontrada em outro ponto da cidade, cujo cérebro parece ter derretido antes de vitrificar, como um feitiço. Embora esses 2 relatos sejam confirmados em pesquisas futuras, isso não significa que finalmente saberemos como essas pessoas morreram. Apenas podemos dizer que é uma hipótese. Ao longo do tempo, muitas evidências claras foram perdidas, mas tentar resolver esse quebra-cabeça vale a pena. Isso porque muitos vulcões em todo o mundo podem produzir explosões semelhantes, o que significa que a história pode se repetir. Entender os prejuízos causados às pessoas no passado por tais avalanches permitirá que socorristas se preparem melhor para tratar aqueles que, apesar de feridos, conseguirem sobreviver à ira de um vulcão. Naquele verão, as avalanches vulcânicas de gás e cinzas quentes atingiram uma velocidade aproximada de 80 km por hora, com certeza um dos aspectos mais letais do Vesúvio. Geralmente são chamadas de fluxos piroclásticos, mas as versões mais gasosas que inundaram Herculano são chamadas de nuvens piroclásticas. Por muito tempo, acreditou-se que muitas das vítimas atingidas pela erupção tivessem morrido por asfixia com as cinzas e gases tóxicos. Mas nas últimas 2 décadas, uma série de estudos, com a autoria de Pier Paolo Petroni, paleobiólogo do Hospital Universitário Federico II em Nápoles, sugeriu que as temperaturas da nuvem foram tão altas que os órgãos internos de muitas pessoas entraram em falência repentina, uma morte por choque térmico extremo. Petroni e seus colegas relataram compostos avermelhados e ricos em ferro nos ossos geralmente quebrados de várias vítimas de Herculano. Segundo eles, essas manchas são provenientes da destruição de glóbulos vermelhos quando as nuvens escaldantes vaporizaram os tecidos moles das vítimas, como músculos, tendões, nervos e gordura. A fervura de fluidos no cérebro também aumentaria a pressão e faria seus crânios explodirem. Alguns especialistas receberam com ceticismo tais alegações. Eles observaram que corpos cremados a temperaturas muito mais altas não sofrem vaporização. Tecido cerebral em achados arqueológicos é extremamente raro. Mesmo quando encontrados, muitas vezes não são preservados, transformando-se em uma mistura ensaboada de compostos como glicerina e ácidos graxos. Petroni decidiu examinar mais de perto uma vítima, descoberta na década de 1960 no Collegium Augustalium, edifício dedicado ao imperador Augusto, que governou Roma desde 63 AC. A 14 d.C. Subitamente, uma substância vítrea foi encontrada em um crânio rachado, o que é surpreendente já que a própria erupção não produziu material vulcânico vítreo. O vidro do crânio continha proteínas e ácidos graxos comuns no cérebro, além de ácidos graxos normalmente encontrados em secreções oleosas do cabelo humano. Nenhuma fonte vegetal ou animal dessas substâncias foi localizada nas proximidades. Petroni explica que os fragmentos de vidro provavelmente continham proteínas e ácidos graxos comuns no cérebro, além de ácidos graxos normalmente encontrados em secreções oleosas do cabelo humano. Uma vez que nenhuma fonte vegetal ou animal dessas substâncias foi localizada nas proximidades. Para ele, os fragmentos de vidro provavelmente são restos do cérebro da vítima, e o primeiro exemplo desse tipo já encontrado em qualquer contexto antigo ou moderno. O tecido para virar vidro provavelmente surgiu por meio de vitrificação, um processo no qual o material é aquecido até se liquefazer e depois esfria rapidamente para formar vidro, em vez de um sólido normal. Madeira carbonizada nas proximidades sugere que as temperaturas dentro do prédio podem ter atingido 520 graus Celsius. Aparentemente, é quente o suficiente para inflamar a gordura corporal, vaporizar tecidos moles e derreter tecido cerebral.
O antropólogo Miguel Vilar afirma: é incrível e horripilante ao mesmo tempo pensar que um calor tão intenso possa transformar seu cérebro em vidro. Não é possível afirmar com certeza de que se trate de uma matéria cerebral realmente vitrificada, já que o processo de vitrificação em questão ainda não está totalmente explicado. Outro artigo recente, publicado na revista Antiquite, examina o destino daqueles que morreram na costa de Herculano. Os homens reuniram-se na margem, talvez para organizar a evacuação para o mar, enquanto as mulheres e crianças se refugiaram maioritariamente nas câmaras de pedra onde os barcos estavam estacionados, conhecidos como fornici. Todos morreram e 340 corpos foram exumados na área até agora. Os ossos das vítimas foram considerados restos mutilados. No entanto, na última década, novos avanços científicos analisaram com sucesso fragmentos de corpos humanos queimados, permitindo entender o que aconteceu com essas pessoas antes de morrerem. É possível fazer muitas determinações sobre a vida de alguém por meio de seus restos mortais cremados, afirma Tim Thompson, antropólogo biológico aplicado da Universidade de Teesside, na Inglaterra. Então, ele e seus colegas pensaram: por que não aplicar essas técnicas às vítimas do Vesúvio? A equipe examinou as costelas de 152 indivíduos em 6 das 12 abóbadas. Eles analisaram a condição do colágeno, uma proteína essencial que permanece forte ao longo do tempo, mas se deteriora sob condições como o calor. Das 152 pessoas, apenas 12 apresentaram degradação significativa do colágeno. A maioria das 12 amostras veio de crianças, cujos ossos são menos mineralizados, então seu colágeno se decompõe mais facilmente com o tempo. Existe também uma correlação demonstrada experimentalmente entre a cristalinidade do osso e sua exposição a altas temperaturas. A equipe descobriu que os ossos dessas vítimas continham baixos níveis de cristalização. De acordo com Jaskowska, ambas as descobertas sugerem de forma convincente que nenhuma das vítimas de fornici foi exposta às temperaturas extremas da nuvem piroclástica na época ou logo após sua morte. Vários estudos estimaram a faixa de temperatura de nuvens piroclásticas após erupções vulcânicas, observando mudanças magnéticas em materiais, danos à alvenaria, madeira, argamassa, etc. As temperaturas variam de um máximo de 800 graus Celsius a um mínimo de 240 graus Celsius. A extremidade inferior desse intervalo é a mais plausível, sugere uma nova pesquisa. Mesmo nessas temperaturas mais baixas, os ossos da vítima deveriam ter sofrido mais danos. A ausência de tal dano significa que o cadáver tem proteção de nuvem extra. Paredes de fornici intactas podem ter reduzido danos térmicos, pois pessoas foram encontradas nas proximidades. O inchaço dos tecidos externos e o acúmulo de água interna ao redor dos ossos longos também sugerem que os ossos foram torrados em vez de queimados. Em suma, as vítimas não foram acesas em uma fogueira, em vez disso, a nuvem aqueceu o ar ao redor delas, o que destrói menos os tecidos humanos do que o fogo diretamente. Divergências científicas à parte, ninguém duvida de que os momentos derradeiros da vida dessas pessoas foram um pesadelo. Morreram tremendo na escuridão, devido à exposição ao calor extremo ou por asfixia. Plínio, o jovem, jurista e escritor romano que observou a erupção à distância, recordou em uma carta que algumas pessoas ficaram tão assustadas com o cataclismo que chegaram a rezar para morrerem. Muitos pediram a ajuda dos deuses, escreveu ele, mas ainda mais gente acreditou que não haviam restado deuses e que uma última noite eterna havia se abatido sobre o mundo. Embora seja macabro pensar a respeito, a maneira pela qual essas pessoas pereceram pode revelar características importantes sobre as nuvens piroclásticas, ainda não totalmente compreendidas, observa Krippner. Esse conhecimento, por sua vez, pode ajudar os atuais cientistas a preverem e atenuarem futuros desastres vulcânicos. Assim, os condenados em Herculano poderiam contribuir para proteger a vida de outras pessoas 2000 anos após a sua morte. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Também inscreva-se e ative o sininho, para não perder nada. Até a próxima!